Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui nosso 8º dia de aula de Teologia Sistemática 4, Antropologia, Pneumatologia. Hoje é o nosso 3º dia de Pneumatologia. Estamos agora no 2º bloco e as nossas aulas estão sendo gravadas. Continuando aqui, acabamos, de ler aqui que ele, no caso, o Espírito Santo, dá evidências da presença de Deus. E agora vamos para o 3º ponto, que é orientar e dirigir o povo de Deus, ou seja, o Espírito Santo, ele orienta e dirige o povo de Deus, tanto durante a revelação, quanto também na história do povo de Deus, tá bom? Só que antes de entrarmos aqui no livro-texto, deixa eu mostrar aqui para vocês, irmão, só o que a Beatriz há pouco tinha perguntado, os capítulos, que a gente vai ter que estudar. Olha só, rapidinho aqui. Deixa eu mostrar para vocês a ementa, só para lembrar que essa ementa de pneumatologia e de história eclesiásticas, Aí, até abrir a ementa anterior, temos uma ementa nova. Mas aqui é o mesmo roteiro, Deixa eu mostrar aqui, ó. A obra do Espírito Santo, Gruden, aí eu ponho Gruden, capítulo 30, Bancroft e Erickson, porque eu indico vocês lerem também o que fala do Espírito Santo no livro do Bancroft e do Erickson, ou seja, a obra do Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito Santo. Então, fica aqui, a dica. Aí a gente pode ver, ó, ainda dentro do Bancroft, temos aqui a natureza do Espírito Santo e os nomes do Espírito Santo. Hoje eu quero fazer algum apontamento sobre isso. E dentro do Erickson temos a pessoa do Espírito Santo, que dá uma ideia bem parecida aqui com a do Gruden. Então percebam, a gente vai estar trabalhando ainda aqui. Aí depois vamos para o batismo e plenitude no Espírito Santo, que é no Gruden, capítulo de número 39, e os dons do Espírito Santo no Gruden, que é o capítulo 52 e 53, tá bom? Então, é exatamente isso que a gente vai trabalhar, durante esses dias. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Então, só recapitulando, para que vocês peguem firme na leitura, tá bom? Então, vamos voltar lá para o material, para o livro-texto, Vamos voltar para a gente seguir. Eu vou tentar dar uma apressada agora aqui com vocês. Vamos lá. O Espírito Santo, ele guia e dirige o povo de Deus. Leia para mim, irmã Miriam, na página 536, 536, o último parágrafo. Sim. Dá para ouvir? Dá para ouvir, dá para ouvir. Ele guia e dirige o povo de Deus. A Bíblia dá muitos exemplos de direção direta do Espírito Santo para várias pessoas. De fato, no Antigo Testamento, Deus disse que era pecado o povo entrar em aliança com outros, quando esta, segundo o Senhor, era a aliança. Não pelo meu espírito. Isaías 31. Aparentemente, as pessoas estavam decidindo com base em sua própria sabedoria e senso comum, em vez de buscar a direção do Espírito Santo de Deus antes de fazer essas alianças. No Novo Testamento, o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto para o seu período de tentação. Está lá em Mateus 4:1 e Lucas 4:1. Na verdade, essa direção do Espírito Santo era tão forte que Marcos chega a dizer: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Em Marcos 1:12. Olha só, meus irmãos, eu não sei se vocês já notaram, desses 3 textos aqui citados, tanto de Mateus 4:1, Lucas 4:1 e Mateus 1:12, o texto é contundente de dizer que foi o Espírito Santo que leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus não vai se encontrar com o diabo, mas é o Espírito Santo que o impele, que o guia. Em outras palavras, aqui a gente entende que o próprio Espírito Santo estava
permitindo Jesus passar por essa prova. Lembra? A gente já aprendeu? Deus não nos tenta, Deus nos prova. E aqui, como ele menciona o Gruden, lá em Marcos 1,12, mostrando que o Espírito Santo era tão forte que Marcos chega a dizer, e logo o Espírito impele, dando essa ideia. Então, percebam que tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós notamos, sim, esse cuidado e essa direção, essa maneira de guiar cada servo de Deus. E assim sempre foi na história da igreja, e assim é conosco até hoje. Sempre Deus nos dará um direcionamento. E quem faz isso conosco é o Espírito Santo. Por isso que as Escrituras vão dar ênfase para que não entristeçamos o Espírito Santo, para que não para que não nos afastemos dele. E essa é uma ênfase bem contundente, tá bom, meus irmãos? Continuando aqui, Miriam, leia para mim agora a página 537, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, bem no meio da página aí, ó. Mas, na grande maioria dos casos... Mas, na maioria dos casos, a direção e a orientação pelo Espírito Santo não são nem de longe tão dramáticas. As Escrituras falam antes de uma orientação pelo Espírito Santo no dia a dia. Os cristãos são guiados pelo Espírito Santo. Está em Romanos 8,14, Gálatas 5,18. E andam segundo o Espírito. Romanos 8,4, Gálatas 5,16. Ora, é possível entender que Paulo está se referindo aqui somente à obediência e às ordens morais das Escrituras. Mas essa interpretação parece bem improvável, especialmente porque todo o contexto trata de emoções e desejos que percebemos de modo mais subjetivo, e porque Paulo constata aqui o ser guiado pelo Espírito com o seguir os desejos da carne ou da impureza pecaminosa. E aí vem o texto, né? Então percebam, nessa primeira frase que a irmã leu nesse parágrafo, mas na grande maioria dos casos, a direção e a orientação pelo Espírito Santo não são nem de longe tão dramáticas, dando aquela ideia. Meus irmãos, a gente não precisa ver um milagre para poder dar ouvido ao Espírito Santo. A gente não precisa passar por um terremoto, por um tufão, ou ter ali um livramento sobrenatural para a gente notar o Espírito Santo. As Escrituras vão dar essa ênfase no dia a dia, como há pouco, no primeiro módulo, eu mencionei, na vida ordinária, na vida regular. Ser um cristão regular já é uma bênção. Como assim, pastor? Quero usar aqui algo que eu sempre ensino à igreja, que eu gosto de dar como uma referência. No tênis, um jogador, né, profissional, por exemplo, para ele ter ali os seus êxitos, ele tem que ser um jogador regular. Se ele for um jogador regular, é óbvio que dentro daquela linha, ele já está indo muito bem. O problema é quando ele não é mais regular. No tênis, que é uma disputa de dois atletas, um contra o outro, muitas vezes o outro não precisa nem jogar melhor do que eu. Basta ele perder para ele mesmo. Em outras palavras, tem vezes que, sendo cristãos regulares, a gente já está num caminho de êxito, um caminho espiritual. O que é um cristão regular? É um cristão que pratica aquilo que nós chamamos, né, de mandamentos recíprocos, de uma manutenção da fé. Uma pessoa regular, ela ora diariamente, ela lê as Escrituras, ela testemunha, ela vai à igreja, seus dias de culto,
ela é uma pessoa que tem regularidades. Dentro da regularidade, você não precisa ficar vendo anjo. O Espírito Santo já está ao seu lado. Agora, é óbvio, quando acontecer coisas especiais, dê glória a Deus. Mas muitas vezes a gente fica esperando só o sobrenatural, né? O que o autor está querendo dizer aqui, que essa direção do Espírito Santo, ela está na regularidade. Como eu mencionei, irmãos, muitas vezes na vida de dois tenistas, né, numa disputa, que nem agora está tendo, né, um torneio, um grande slam, e o que acontece? Muitas vezes o jogador ele está errando as bolas, jogando a bola na rede, jogando a bola para fora. Ou seja, o outro, o adversário, basta passar a bolinha para o outro lado, porque ele mesmo perde os pontos, né? Então, não foi o outro quem venceu dele, ele perdeu para ele próprio. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente está perdendo para a gente mesmo, né? A gente está perdendo para a comodidade, para a preguiça, para a indolência, não estamos sendo cuidadosos, ou seja, o diabo não precisa nem fazer muita coisa, a gente está perdendo para a gente mesmo. No momento que a gente tem essa regularidade, já é uma graça. E aí vem o texto, né, Miriam? Leia para nós aqui o que o livro-texto dá um destaque, que é esse texto aqui, ó. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Gálatas 5, 16, 26 da NVI. joia, meu irmão, obrigado, viu? Então, tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos prosseguir aqui. Queria ler só mais um parágrafo aqui com vocês. Essa expressão aqui. Na próxima página, na página 538, logo nas primeiras linhas, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, está assim, ser guiado pelo Espírito Santo, Gálatas 5:18. E aí, olha só, essa frase aqui, que inclusive eu estou destacando. Além disso, a ideia de ser guiado pelo Espírito Santo, Gálatas 5:18, implica em uma participação pessoal ativa do Espírito Santo na tarefa de nos guiar. Isto é, mais do que a nossa reflexão sobre padrões morais da Bíblia, inclui o envolvimento do Espírito Santo que se relaciona conosco como pessoas para nos orientar e dirigir. O que o autor está querendo destacar aqui? Siga os toques do Espírito Santo no dia a dia. Haverá vezes e momentos em que vocês sentirão um toque dele e não compreenderão os motivos pelo qual fará sentido algum agir daquela forma. Se você está sentindo o toque, já que nós estamos trabalhando dentro dessa ideia das evidências, das direções, se deixe ser levado, se deixe ser conduzido, porque ele vai mostrar no andar da carruagem que aquilo pelo qual você está fazendo era da vontade dele. É muito comum ouvirmos muitos testemunhos de pessoas que estavam dizendo assim, não sei porquê, senti no meu coração, agi assim, agi assado. É óbvio, irmãos, aqui, vale o acréscimo. O coração do homem é enganoso e corrupto os seus desígnios. O nosso coração, ele é enganoso, principalmente no que se diz respeito às questões da carne, às emoções, mas não é isso que eu estou dizendo. Acredite que esse coração que é enganoso, esse coração que é corrupto, e é verdade, todos nós somos assim,
Mas quando nós sentimos um toque do Espírito Santo, vale a pena obedecer. Por quê? Porque é ele que está nos conduzindo de uma forma sutil e inesperada. Então, como isso acontecerá na nossa vida, são das formas mais inusitadas, mais emblemáticas, mais inexplicáveis. E Deus faz questão de que seja assim mesmo, porque Ele quer ter uma experiência conosco real na nossa vida. Lembram da história que eu mencionei para vocês, do reitor da universidade, que disse para Billy Graham sobre a experiência dele do novo nascimento? Lembra que eu mencionei aulas atrás? Pois é. Aquela irmã que disse para ele, para aquele rapaz, você já nasceu de novo? Eu quero acreditar que ela foi impelida pelo Espírito. Hipoteticamente, se ela não conhecesse aquela pessoa, que era um pastor, que era um professor de teologia, ela foi guiada a falar para um professor de teologia. Mas, hipoteticamente, ela poderia realmente ter tido essa clareza naquele momento, como um momento de autoridade. E ela fez. E, bom, o fruto daquelas palavras, a gente ouviu. Aquele reitor chegou na faculdade, pegou João 3, leu a Bíblia sobre a passagem de Nicodemos e orou, dizendo a Deus: Senhor, se até hoje eu não nasci de novo, eu quero nascer de novo. E ele teve uma experiência, a partir daquela oração, a vida dele foi mudada. Ou seja, houve um toque do Espírito Santo naquela irmã negra no ônibus. E houve um consentimento dele. Muitas coisas acontecerão assim conosco. De que dimensão, pastor? Podem ser das formas mais variadas. Deus te levando a alguém, como foi no caso, e o próprio autor aqui mostra, que Barnabé vai e busca Paulo para levar o Antioquia da Síria, e aí a história a gente já conhece, e é por isso que a Bíblia vai falar que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Por quê? Olha o que ele fez, irmãos. Barnabé foi usado para buscar o grande instrumento da igreja primitiva. Ou seja, graças a Deus, Barnabé foi ensinável. Então, perceba que muitas coisas acontecerão na nossa vida, num primeiro sentido, não farão sentido, mas aí eu digo para vocês, sem medo de errar, sigam, porque é o Espírito Santo dirigindo cada um de nós. Amém, meus irmãos? Tá bom? Então, ele guia, ele dirige o povo de Deus. Quarto ponto aqui, para a gente prosseguir, porque a gente tem bastante coisa, agora eu vou tentar dar uma apressada. Aqui, ele, né, no caso o Espírito Santo, proporciona ou oferece uma atmosfera digna de Deus quando manifesta a sua presença. Aonde ele está, acontecem coisas sobrenaturais. Até porque o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade, e nós temos que lembrar que quando se trata da Trindade ou de Deus, o que mais Deus faz são maravilhas. Logo, aonde ele está, a atmosfera dele e o que ele realiza é inexplicável, é glorioso, é sobrenatural, tá bom? O quinto ponto, ele nos dá segurança, né? Mais uma vez aqui, o Espírito Santo, além de nos conduzir e proporcionar uma atmosfera piedosa, poderosa, né? uma atmosfera onde Deus se manifesta na sua presença, ele, além de tudo isso, ele nos dá segurança, ele concede-nos segurança, né? E a gente pode ver, mais uma vez, que, como está aqui nessa última frase, né? Vou ler do livro Texto Nosso. De novo, o que está envolvido é mais do que o nosso intelecto. O Espírito trabalha para nos dar segurança no nível subjetivo da percepção espiritual e emocional. O que o nosso irmão Gruden está querendo dizer? Siga aquela orientação. Obedeça. Porque ele vai te dar segurança. Eu sei que aqui há algumas exceções, porque quando falamos segurança, pensamos naquela segurança igual à da vida, né? Eu estarei seguro, eu não sofrerei. E em alguns casos,
esses eleitos podem até sofrer. Aqui, no caso, a segurança seria aquela segurança dos braços eternos de Deus, né? Porque é bem possível que alguns de nós soframos por sermos cristãos. O verdadeiro evangelho nos ensina ele de forma plena. Nesse evangelho adoecido dos nossos dias, em que é um evangelho água com açúcar, ou como alguns autores já chamaram, de evangélico autêntico a evangelho sintético, né? Não fala sobre o sofrimento. E quando fala sobre o sofrimento, atrela ao sofrimento ao pecado. E nós devemos distinguir isso. Sim, existe aqueles que sofrem por causa do pecado, mas existem também aqueles que sofrem porque eles estão sendo provados como o ouro no crisol, na semelhança dos apóstolos, na semelhança de uma igreja perseguida. Sejamos honestos, nenhum de nós jamais quer passar por experiências assim. Mas se Deus nos permitir, é porque seremos eleitos e preparados para suportar a dor e, no meio da dor, ou quem sabe da morte, até mesmo glorificar o Senhor com esse fim, que não será um castigo, como muitos podem achar, mas é uma eleição regada de privilégios, porque suportaremos esse momento e não negaremos o amado da nossa alma. E quando partirmos, nós seremos como sementes que gerarão muitos frutos. Podem ver que todo mártir ou todo aquele que sofre, e Deus permite, e esse é um sofrimento não do pecado, mas é um sofrimento da provação, eles se tornam sementes vivas do Espírito Santo sendo colocados nessa terra, que germinarão e produzirão muitos frutos. Quantos são os testemunhos que já ouvimos de pessoas que passaram por mortes? Eu lembro de uma história que, se eu não me engano, eu li no livro de Po Yang-shu, depois chamado de David Yong-shu, é aquele grande líder da Coreia do Norte, que já descansa no Senhor. Ele conta, se não me falha a memória, foi com ele que eu aprendi, que tinha lá na Coreia, quando eles estavam em guerras e depois a Coreia teve a perseguição dos cristãos, tinha uma família que foi capturada simplesmente porque seguia Jesus. E aí o general, o capitão, mandou cavar um grande buraco e falou: ou vocês negam a Jesus, ou todos vocês morrerão soterrados vivos. E eram um pai, uma mãe e uma criança, ou algumas crianças, eu não lembro quantas crianças. Eu lembro que no momento em que eles foram colocados ali no meio do buraco, né, que os soldados tinham acabado de cavar, o pai começou a vacilar. E a esposa, com muita convicção, dizia: não, bem, não, bem, já já nós estaremos nos braços do nosso Senhor. Não vamos desistir, amor, não vamos desistir. Mas bem, vamos morrer, não tem problema. São homens que estão aí fazendo isso e eles são cegos, vamos continuar. Eles colocam algumas palavras assim. E ali, meus irmãos, começaram a enterrar os soldados, enterrando. E contam-se essas histórias porque muitos soldados estavam fazendo isso, mesmo eles sendo ateus e não crendo em Deus, eles sabiam que era um ato de brutalidade com uma família simplesmente porque confessava que Jesus Cristo era o Senhor. E eles não queriam negar a fé. E ali os soldados enterrando aquela família, enterraram primeiro a criança e o marido desesperado querendo negar, e ela não. E aí a mãe, vendo essa cena, e o pai e a mãe ali foi, né, no caso, essa pessoa de fé. E ali na criança foi enterrada e depois foi o marido e foi a mulher. E ali eles morreram. E os soldados, né, depois se soube, porque muitos desses soldados se converteram. Mas entre os soldados, eles estavam num misto de revolta e de choro, porque eles estavam praticando uma crueldade contra um deles, né? Era o povo deles, simplesmente porque tinha uma religião e o Estado estava dizendo para não ter mais aquela religião. Então, meus irmãos, o Espírito Santo nos dá segurança. Segurança para viver nos braços dele e segurança até para sofrer, se for da vontade dele. Amém? Claro que não queremos isso para nós,
mas saiba que ele nos ajuda nessa caminhada. Sexto ponto, o Espírito Santo nos ilumina. A gente já comentou bastante, já fiz a diferença aqui para você sobre a questão da revelação e da iluminação no bloco anterior, mas leia para nós, irmã Elisângela, apenas aqui as primeiras linhas, né? Até João. Pode ler no seu livro texto. Na nossa página é página 539. No livro texto da irmã é o sexto, tá? Então eu não sei qual página é da nova edição. 868. 868. Então leia essas linhas para nós, irmã, por gentileza. Ele ensina e ilumina. Outro aspecto da obra reveladora do Espírito Santo é o ensino de certas coisas ao povo de Deus e a iluminação desse povo para que possa entendê-las. Jesus prometeu essa função pedagógica especialmente aos seus discípulos quando lhes disse: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. João 14, 26. Dá uma pausa até aí. Só um minutinho, por gentileza. Perceba, meus irmãos, o Espírito Santo é o maior pedagogo que existe entre nós. Assim como Jesus era chamado de mestre ou Raboni, o Espírito Santo também é mestre e também é Raboni. E percebam que, além de ensinar, ele nos faz lembrar de tudo que aprendemos dele, ou seja, de Jesus. Para que eu possa ser recordado, eu preciso primeiro aprender, logo, o estudo. Eu estudo, e aí ele resgata, e ele introjeta, e ele acomoda dentro de mim, e em algum momento, o professor bendito, ou o grande pedagogo supremo, que é o Espírito Santo, ele nos ensina. E aqui deixa eu fazer um adendo, tá? Eu, particularmente, acredito que, assim como o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo o que aprendemos sobre Jesus, tudo o que Jesus nos ensinar na nossa vida, que irá glorificar a Deus, o Espírito Santo também pode nos fazer lembrar. Porque, afinal de contas, mesmo que aparentemente aquilo que a gente tem aprendido não seja sagrado, como um texto sagrado, uma revelação sagrada, a nossa vida está a serviço de quem? Do sagrado. Então, mesmo que eu aprenda cálculo, é um cálculo para glorificar ao Senhor. Se eu aprendi ciência, a ciência, mesmo não sendo, num primeiro momento, uma revelação especial, não deixa de ter sido um presente de Deus para nós. Por quê? Porque tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é louvável, que ocupe o vosso pensamento, disse o Senhor, né, por meio de Paulo. Logo, o Espírito Santo pode nos fazer lembrar de tudo aquilo que a gente aprendeu. Ou seja, não somente do que é sagrado, mas do que será útil e que terá um propósito na nossa vida, até na nossa profissão, até no nosso esporte, até no nosso entretenimento. Tá bom, meus irmãos? Porque vocês hão de convir comigo que nós não podemos fazer uma diferença entre o santo e o profano. Se eu sou de Deus, tudo que eu tenho e possuo não é profano, é santo. A casa é santa. Os negócios são santos. A empresa é santa. Porque vivemos para a glória de Deus. Porque, de fato, nada do que temos é nosso. É dele. Não é assim? Os meus recursos, as minhas casas, os meus bens não são meus. Só sou um mordomo dele. Aliás, até o meu corpo não é meu. Moramos de aluguel, como disse Calvino, e ainda pagamos um aluguel muito barato. Então, se o Espírito Santo nos lembra do que é sagrado, por que não nos lembraria das coisas da nossa vida que servirão para glorificar a Deus? Então, eu particularmente acredito nisso, tá? Eu sei que o texto ele é enfático, dizendo, nos ensinará e nos fará recordar de tudo aquilo que vos tenho dito. Mas eu acredito que tudo que é útil, bom, foi algo que o próprio Deus nos ensinou via vida, via um professor, via experiência,
porque a nossa vida é para a glória de Deus. Não é assim que a gente quer viver? Então, que a gente possa ser ensinado e recordado por Ele. Então, agora, irmã, leia para nós aqui o próximo parágrafo. A obra iluminadora. Por favor. A obra iluminadora do Espírito Santo é vista no fato de que ele nos capacita a entender. Não temos recebido o Espírito Santo do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos deu gratuitamente. 1 Coríntios 2:12. Por isso, a pessoa natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Mas a pessoa espiritual julga todas as coisas. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Devemos orar para que o Espírito Santo nos conceda a sua iluminação e, desse modo, nos ajude a entender corretamente quando estudamos as Escrituras ou quando avaliamos situações em nossa vida. Embora não mencione especificamente o Espírito Santo, o salmista orou por essa iluminação, quando pediu a Deus: abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. De modo semelhante, Paulo orou pelos cristãos de Éfeso e arredores. Que é o texto que nós já tínhamos lido no bloco anterior, né, de Efésios 1, do 17 ao 19, onde ele pede para que haja sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele e iluminando os olhos do nosso coração. Então, obrigado, minha irmã. Tudo bem até aí, meus irmãos? Então, ele nos ilumina, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, olha, não tenham medo, tá? Não tenham medo de seguir as orientações do Espírito Santo. Quando Deus iluminar, e deixa eu dar um adendo aqui também. Abram as Bíblias de vocês em Colossenses 3,15. Colossenses 3,15. Olha só que legal, esse texto, ele é maravilhoso. Colossenses 3,15. Percebam aqui, nessas palavras, como elas são contundentes sobre essa questão. Ó, vou compartilhar aqui com vocês. Colossenses 3,15. Pode ler na Bíblia de vocês aí, qualquer versão, ou aqui na Bíblia que eu estou compartilhando com vocês. Um irmão, uma irmã, pode ler para nós, por gentileza? Vou ler, então. Por favor. E a paz de Cristo, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. Ó, e a paz de Cristo. Vamos traduzir aqui aquilo que o salmista dizia: não retires de mim o gozo da salvação, ou a alegria da salvação, ou, como a gente poderia dizer também, a presença do Espírito Santo, porque tudo isso é atribuído dentro de nós por meio do Espírito Santo. Podem ver que esse termo, né, a paz de Cristo, o que nós entendemos como a paz de Cristo? Essa certeza de que estamos na presença dele. Em outras palavras, aqui o texto não está necessariamente falando do Espírito Santo diretamente, mas está falando de uma paz que excede todo entendimento. E quem é que coloca essa paz em nós? É o Espírito Santo. Então, o que acontece? Nessa versão, né, diz: e a paz de Cristo, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Peguem outras versões, irmãos. O meu tá diferente. Então, pode ler para nós.
Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Então, eu gosto mais dessa versão, né? Como eu dizia, irmãos, lá no Salmo 51, pode ver Davi orando, quando ele pede para Deus restaurar a vida dele, naquele salmo que ele compõe logo depois que ele é repreendido por Natã, diante dos pecados com Betseba, Urias, e aí ele diz, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Percebam, né? A alegria da salvação, o Espírito Santo. Quem é que gera esse sentimento de paz em nós? É o Espírito Santo. São promessas de Deus, são promessas de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Percebam, o Senhor nos prometeu. Então, olha só, que a paz de Cristo, leia novamente a sua versão, Miriam, por gentileza, Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Joia. Percebam que aqui a gente viu uma expressão, né? Domine em vossos corações, para a qual aqui, na versão da Miriam, fala, seja o árbitro em vossos corações. Árbitro remete à ideia de juiz, né? Que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração. Na NVI diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Em outras palavras, quando nós estamos em paz num determinado assunto, já é o Espírito Santo sendo o juiz em nossa consciência, na nossa alma. De que essa é a vontade de Deus para nós. Agora, percebam, isso tudo é muito peculiar, irmãos. Quer ver um exemplo, irmãos? Quando eu vim fazer o seminário, eu tive uma orientação profunda do Espírito Santo. Meu pai não queria que eu fizesse seminário, mas eu tinha tanta certeza disso, que eu falei, pai, eu preciso fazer isso. E eu sempre fui uma pessoa que relutei muito em não obedecer o meu pai, mesmo ele não sendo crente. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu dar esse testemunho para vocês. Eu me converti aos 17 anos, quando eu estava no meu segundo ano do colegial. Eu fazia o meu colegial naqueles dias no Objetivo do Tatuapé, porque eu não conseguia chegar na minha casa, então eu fazia o colegial, né, no Objetivo, à noite. E assim me converti, quando eu tinha 17 anos, no segundo ano do colegial. O meu alvo, eu já trabalhava no mercado financeiro, fazia esse colegial, e naqueles dias, eram os dias que estava iniciando a informática no Brasil e no mundo, foi a década de 90, né? Foi finais dos anos 80, aliás. E o que acontece, irmãos e irmãs? Eu fazia um colegial técnico em processamento de dados. A máquina e os computadores que nós usávamos era de 16 bits, depois mudou, foi para 32 bits, aí depois para 64 bits, olha só, né? Era aqueles museuzão, né? Aí nós fazíamos ali, então era tudo muito novo, eu poderia enveredar por esse caminho tecnológico, mas eu já estava no mercado financeiro, eu já era operador de pregão, e eu lembro, irmãos, que do dia para a noite, o que eu almejava de fazer? Eu falava assim, bom, eu estou aqui no colegial, logo depois que eu terminar o colegial, ou eu vou para a área de informática, mas mais, como eu trabalho no mercado financeiro, eu devo fazer engenharia, porque o mercado financeiro sempre gostou muito de engenheiro. Ou se não, economia, alguma coisa assim. Mas ali no segundo ano do colegial, eu me converti. Logo no início do terceiro ano colegial, eu me apaixonei pela Bíblia, pelos ensinos. E aquele desejo de fazer faculdade de engenharia ficou sendo colocado em segundo plano. Quando foi chegando próximo da conclusão do terceiro ano do colegial,
eu pensei, eu vou ter que fazer uma faculdade, mas eu não quero mais fazer essa faculdade. Aí eu descobri que existia teologia, mas acendeu-me em mim um desejo tão grande de fazer teologia, porque eu não sabia que as igrejas protestantes tinham seminário teológico. Eu estava numa editora, que era a editora Betel, que ficava lá na Boa Vista, ali no metrô São Bento, numa galeria, e fui lá e peguei um folheto. Quando eu vi seminário teológico, eu falei, o que é isso? Aí perguntei para as pessoas, eles disseram, é uma faculdade de teologia. Eu falei, não acredito. Como eu era um católico, eu sabia que tinha um seminário católico, mas eu não imaginava que tinha um lugar em que se estudava a Bíblia, e aquilo eu fiquei fascinado. Logo eu procurei o meu líder de jovens, e ali ele me mostrou as boas faculdades de teologia, inclusive o STBN, naqueles dias que depois se tornou STBNet. Bom, foi chegando aquele período, né? Me formei ali no terceiro colegial, foi chegando aquela fase, e agora eu vou fazer uma faculdade. Que faculdade irei fazer? E aí eu me matriculei para fazer um curso de engenharia na 9 de julho. No dia que eu me matriculei, como hoje, eu lembro como hoje, irmãos, eu tive uma experiência com Deus no ponto do ônibus. Naquele mesmo dia que eu tinha me matriculado para fazer o vestibular, o Espírito Santo me falou num ponto de ônibus, ali na Avenida Carrão. Ele disse assim para mim, eu quero que você faça teologia. E eu chorei muito, meus irmãos, mas eu chorei muito. Eu chorei muito porque foi uma voz forte. Só para vocês terem uma ideia, era à noite, eu senti um toque profundo de Deus, de descer, né, naquele ponto, que é um ponto logo depois, ali, literalmente depois ali do Terminal Carrão. Eu entrei no Terminal Carrão para pegar o meu ônibus para ir para a minha casa. Eu entrei no ônibus e eu senti no meu espírito, desce do ônibus. Eu falei, estou ficando louco. Isso foi tão forte esse toque que eu desci. E na hora que eu desci, foi como se o próprio Deus estivesse ali de forma invisível. E aí eu falei, Deus, por que eu estou aqui agora? Não estou entendendo nada. Não tinha ninguém no ponto. E me veio essa clareza tão grande, mas tão grande. Eu quero que você faça teologia. E eu chorei ali que nem um bobo naquele ponto de ônibus. E ali veio a certeza. Naquela mesma noite, logo depois eu fui para minha casa. E ao chegar em casa, eu conversei com meu pai até as 3 da manhã. Meu pai não queria que eu fizesse faculdade de teologia. Eu falei, pai, eu tive, né, uma direção de Deus. E ali meu pai, né, ficou relutante comigo, e eu, com todo respeito, falei, pai, eu tenho certeza disso. E, resumindo, meu pai, então, entendeu. E depois de muito tempo, né? Mas percebam, irmãos, por que eu estou falando isso? Olha a minha vida, eu sou pastor e professor de teologia, né? Entendam? Olha como que a vida é. Então, Deus sempre derramará paz no nosso coração. A paz de Cristo, ela é o árbitro, ela deve ser o árbitro dos nossos corações. Então, siga essa orientação. Por isso que eu gosto da versão NVI, ó, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Se você estiver fazendo algo, mesmo que ninguém entenda, mas se é o Espírito Santo te dando essa orientação, siga. Porque isso tem a ver com o seu dom, tem a ver com o seu chamado, ou com aquilo que Deus tem para a sua vida. Bom, só para vocês terem uma ideia, fui fazer teologia, fiz teologia, logo depois me casei com a Nídia, vim aqui para Ferraz, e quando eu vim para Ferraz, a primeira coisa que eu fiz, logo depois de casado, foi o quê? Bom, eu ainda continuo no mercado financeiro, agora eu vou fazer o quê? Minha faculdade de engenharia, me matriculei e comecei meu ano de engenharia, a Miriam vai lembrar. E aí, então, eu estava já fazendo engenharia, no meu primeiro ano de engenharia, logo nos primeiros 6 meses, a Igreja Batista, pela qual hoje estamos, me chamou para ser o dirigente. E aí eu continuei fazendo mais um pouco engenharia, terminei o meu primeiro ano de engenharia e cancelei ali, tranquei a minha matrícula, e até hoje só tenho me dedicado para a teologia. Ou seja, percebam, quando Deus tem algo na nossa vida, Ele cumpre. Pode parecer muito esquisito para muita gente, mas siga essa orientação, porque a paz de Cristo, que ela seja o juiz, o árbitro no seu coração. Se Deus está falando A, siga o A. Z, siga o Z. Não importa o que as pessoas estão dizendo. É o Espírito que está te conduzindo. Tá bom, meus irmãos? Fui muito prolixo, mas é importante
eu cravar essas estacas no coração dos irmãos, porque eu não tenho dúvida que, quando fazemos isso, nós cumprimos com aquilo pelo qual Deus sonhou para nós. Imagine Barnabé, quando ele disse para todos: eu estarei buscando Paulo para ser aqui o meu auxiliar nessa igreja de Antioquia. Talvez ele foi mal compreendido. Paulo, aquele lá que perseguia a igreja? Não, não. E ele falou: não, eu preciso. E ele busca Paulo. E o que acontece? A gente tem aí o Novo Testamento sendo escrito, metade dele por Paulo. Graças a Deus pela vida de Paulo. E graças a Deus porque Paulo foi o maior evangelista. Então, percebam, Barnabé foi o mentor de Paulo. Deus vai nos guiar, tá bom, meus irmãos? Ele vai nos instruir, ele vai nos iluminar, e ele vai nos conduzir e nos proteger, tá bom? Então, continuando aqui o livro-texto, meus irmãos, olha só. Agora o Espírito Santo unifica, né? O Espírito Santo unifica, não é isso que está no livro-texto de vocês? Aqui nesse material que eu peguei, estou compartilhando com vocês, está né? O Espírito Santo unifica. Bom, unifica aqui, ou une, eu quero mostrar aqui para vocês algo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é a diferença entre unidade e uniformidade? Tem diferença? Unidade? Eu acho que unidade, acho que é quantidade, né? Uniformidade é quando tá tudo reto. Ou, por exemplo, né, unidade e união, né? Vamos pegar aqui duas outras palavras mais usuais. Percebam, o que nós entendemos aqui, né? Vamos pensar aqui como unidade e como uniformidade. Vamos usar essas duas palavras. A igreja, vamos pegar até outra palavra, vai. Unidade e conjunto. Seria mais ou menos isso, né? Por que eu estou falando tudo isso, né, irmãos? Quando nós pegamos um saco de batata e nós pegamos um purê de batata, tudo é de batata? Tudo é de batata. Tem diferença? Tem diferença. Porque no purê, as batatas se entrelaçaram entre todas e se tornaram uma só coisa. No saco de batatas, ainda são muitas batatas, mas uma separada da outra. Então, a gente poderia dizer que ali isso representa um pouco melhor o que é união e unidade. No saco de batatas, há vamos dizer assim, um certo conglomerado, mas não são uma unidade. Elas não se tornaram uma só coisa. Já no purê, sim. No purê há uma unidade. Vamos pegar uma outra analogia. Um monte de tábuas. Por exemplo, quando eu vim montar esse escritório, eu me recordo bem que esse escritório foi um presente de um marceneiro adventista, muito carinhoso, um vizinho meu, que certa ocasião eu soube que ele era marceneiro, e eu cheguei para ele e falei assim: escuta, quanto você me cobra para fazer, né, um escritório para mim? E aí ele falou assim: ó, pode comprar as madeiras que eu farei para você. Eu falei: não, não. E ali ele: não, você é um pastor, você é um homem de Deus. E eu lembro como hoje, esse escritório a mão de obra dele foi um presente. Eu comprei todas as madeiras, as folhas, e ele caprichosamente montou para mim. E, puxa, até hoje, quando eu lembro do que ele fez, eu sou grato a Deus. Então, percebam, as tábuas, quando eu comprei, elas estavam uma em cima da outra. Ali era já um escritório? Não. Ali era um monte amontoado de tábuas. Mas depois de um trabalho profissional, zeloso, ele foi cortando, ele foi furando, ele foi revestindo, né? E depois ele montou. Aí virou um só móvel. Então, o Espírito Santo, ele gera em nós o que é essa unidade. Nós como povo de Deus.
Somos muitos, mas um só em Cristo. E aí onde entra um milagre da unidade, que está de forma atemporal. Pode ver que nós estamos aqui falando uns com os outros e nesse seminário, mas ao mesmo tempo nós somos um com todos os demais irmãos espalhados no planeta, pelo poder do Espírito. Quem é que nos unifica? É o Espírito. E os irmãos que viveram antes de nós fazem parte também da nossa irmandade, mas não estão mais conosco, mas descansam no Senhor. E os que virão depois de nós? Também. Está dentro da unidade do Espírito Santo. Está dentro dessa expressão maior. Então, o Espírito Santo é aquele que unifica o seu povo, é aquele que tem esse poder de criar essa coesão na igreja do Deus vivo. Tá bom? Tudo bem até aí? Compreenderam, meus irmãos? Joia? Podemos prosseguir? Para a gente ganhar tempo? Então, querem fazer alguma pergunta sobre isso ou não? Então, há uma grande diferença entre ter união e viver em unidade, tá bom? É igual os Salmos, pastor. Salmos. Sim, Salmo 133, né? É. Ali, na comunhão, pode ver, irmãos, a igreja de Jesus, ela precisa estar em comunhão para que a bênção do Espírito Santo seja derramada, não é assim? E o irmão que perde a comunhão, ele já está à parte dessa graça. Por isso que existem certas coisas que não existe, a gente pode até estar no mesmo ambiente, mas se eu não estou em comunhão verdadeira, eu não desfruto da presença genuína. Eu posso estar na igreja, ao invés de estar em comunhão, estar em desarmonia com o irmão, mas eu não vou sentir a presença do Senhor. Porque Deus, o que Ele espera de nós? Essa unidade. Aqui, irmãos, não faço uma leitura de unidade de pensar igual a todo mundo, tá? Inclusive, vocês, como meus alunos, não precisam pensar igual a mim. Basta vocês pensarem como o Senhor deseja, com as Escrituras. Por isso que, em alguns momentos, eu digo assim, olha, aqui eu penso dessa forma, mas você tem toda a liberdade de pensar de outra forma. Desde que você não pense fora das Escrituras, nenhum problema. Porque há pouco, no primeiro módulo, falamos sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. São várias interpretações. Tudo bem. É passível de entendimento e questionável, mas desde que você não diga que ela não existe. Entenderam? Tá bom? Bom, prosseguindo aqui, o E, né? Para a gente ganhar um tempo e tentar zerar aqui essa matéria ainda hoje, né? Vamos lá. O E, que é o Espírito Santo dá sinais mais fortes ou mais fracos da presença e das bênçãos de Deus, segundo a resposta a ele, né? Ou seja, meus irmãos, o que o nosso querido irmão Gruden, ele está dizendo aqui para nós, nesse último ponto, que é o D, né? Que o Espírito Santo sempre vai dar evidências mais fortes ou mais fracas da presença e das bênçãos de Deus sobre nós, como uma resposta a ele. Como assim, pastor? Vamos lá. Vamos aplicar aqui de forma bem prática. Ir à igreja é da vontade de Deus ou não? Chover no molhado, né? Mas, de repente, o irmão fala assim, pastor, eu não preciso de ir na igreja todo domingo. Tá bom. Então, aí o irmão chega assim, né, com a macaca e diz, pastor, eu sou obrigado a ir para a igreja? Irmão, ninguém é obrigado, né? Não, irmão. Você não é obrigado. Porque, não, se eu falar que sou obrigado, eu vou, né? Ou seja, vai armado. Aí eu digo para você, aí ele ainda faz essa pergunta. Então quer dizer que se eu deixar ele para a igreja, eu vou para o inferno, pastor? Olha só. Aí o que a gente, com sabedoria, deve dizer? Falar, irmão, o desejo de Deus é que você esteja na igreja, porque lá em Hebreus está escrito, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, exortemo-nos, admoestemo-nos,
porque o dia está próximo, ou seja, desde a igreja apostólica, tinha aqueles que não queriam ficar na comunhão. Tudo bem, você não quer ficar? Tudo bem, mas não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é que você esteja. E aí o irmão, vamos ser honestos aqui, ele fica nesse chove não molha durante uns meses. E aí depois ele cai em si, ele volta durante outros meses. Quando ele faz uma avaliação, é muito simples e evidente do que, poxa, enquanto eu estava na igreja, eu estava me sentindo mais cheio do Espírito Santo. Eu comecei a faltar na igreja, eu comecei a ficar mais fraco. Ou seja, o que é isso? São as evidências mais fortes e mais fracas da presença e das bênçãos de Deus em nós. Ora, toda vez que a gente está sentindo mais toques, o que o Espírito Santo faz esperando de nós? É óbvio. E parece simples, mas esse capítulo ele é muito legal, porque muitas vezes a gente está querendo reinventar a roda, e tem vezes que Deus está querendo apenas que a gente se reorganize na vida. Vou dar outro exemplo, né? Muitas vezes a gente não está querendo ter comunhão com os irmãos porque a gente foi ferido, nós fomos traídos. E aí a gente agora não está confiando mais em ninguém, porque maldito é o homem que confia no homem. Só que o irmão só lê parte da profecia, né? Ou do profeta. E quando o profeta disse isso, ele conclui: maldito é o homem que confia no homem e que faz dele o quê? O seu braço direito. Ah, então, logo, desde que eu não seja um canhoto, né? Porque canhoto é o esquerdo, né? Mas a gente sabe que o consenso da grande maioria das pessoas é serem destros. Ser um canhoto é uma exceção. Ser ambidestro ainda é uma exceção ainda maior, né? Aquele que tem a faculdade motora igual para os dois lados, aí é mais exceção ainda, né? Pode ver, ou você é destro ou é canhoto. É difícil alguém que seja, né, ambidestro, né? Vai voltando. Maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço direito. Ora, eu fui traído pelo meu pastor, pelo meu líder, pelo meu irmão, pelo namorado, noivo, Tá bom, administre essa traição. Vira a página. Deixe quem te traiu ali no canto, se ele te pedir perdão, ótimo, agora um passinho atrás. Porque, ora, se ele te pisou uma vez, é bem provável que faça a segunda, terceira vez, né? E infelizmente, nós seremos traídos por quem amamos, por quem confiamos. Por isso que é uma traição. Não é pelo inimigo, porque do inimigo a gente espera tudo. Mas voltando. No momento que a gente é traído e a gente é decepcionado com a igreja, com o reino, o que a gente faz? A gente começa a levantar um escudo de força, a não ter mais comunhão com ninguém. Aí eu digo, quem é que está perdendo? Somos nós mesmos. Por quê? Ora, na relação da vida de comunidade, teremos dificuldades. A gente tem que saber sobrepujar essa dificuldade. A gente tem que saber vencer nessas questões e deixar cada coisa no seu devido lugar. Não estou dizendo que as cicatrizes que aquela experiência nos deu serão facilmente apagadas. Não, não é isso. Mas a gente tem que saber colocar cada ponto nos seus is. Por que eu digo isso, irmãos? Porque no momento em que eu estou numa igreja, eu preciso voltar a confiar nas pessoas, nos líderes, nos irmãos, e ter comunhão. E aí a gente vai fazendo esse exercício. Olha, eu já aprendi com o José e com a Maria. Foi doloroso com o José, foi dolorosíssimo com a Maria. Como que eu vou agir a partir de então? Eu vou ser mais cuidadoso, mais seletivo. Mas no momento que nós colocamos um campo de força e não deixamos com que nunca mais ninguém entre na nossa vida, a gente começa a perder muitas coisas, porque o ambiente de uma igreja é um ambiente de mandamentos recíprocos e de confiança e de mutualidade. A verdadeira igreja
ela está para com uma vida de família, não para uma empresa. Na empresa você trabalha e recebe um salário. Na família você ama e cuida. É assim. E muitas vezes paga a conta, não é assim? E sofre. Porque o que importa é amar, é perdoar. E a igreja não é só trabalho, e não é só ser abençoado, é viver família. E pode ver que Jesus nos diz algo sobre isso, que meu pai, minha mãe, os meus irmãos são aqueles que ouvem e obedecem a minha voz, obedecem ao Pai. Nós estamos na família de Deus, então percebam que no momento em que eu me fecho para todo tipo de comunhão, eu estou perdendo muito. Por quê? Porque Deus vai usar o próximo para falar comigo. E uma das evidências mais lindas de que eu estou num caminho espirituoso é quando eu vivo uma vida de comunhão significativa. Porque o Espírito Santo que habita em mim, ele me impele à comunhão. E não me impele ao isolamento. As religiões podem me impelir ao isolamento, mas o Espírito Santo me impele à comunhão. E pode ver como nós ouvimos há pouco da irmã Miriam, lembrando o Salmo 133. Aonde vivemos em comunhão, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pode ver, irmãos, a igreja é isso. A igreja é família, a igreja é organismo. Agora, fica aqui o meu acréscimo, e eu vou dar até uma palavra que eu aprendi com um pastor americano, que eu sou muito grato a Deus pela vida dele, que é o pastor Bill Hybel. Ele falava assim: dê uma fatia do coração para o irmão. Uma fatia. Seu coração é grande. Dê só uma fatia. E veja como ele cuida. Se ele cuidou bem nas próximas semanas e quem sabe meses, dê mais uma fatia. Espere mais alguns meses, quem sabe anos. Puxa, ele está cuidando muito bem? Dê mais uma fatia. Aí você cresce em amizade, em irmandade com aquela pessoa. Porque, naturalmente, você vai notar que ele também dará uma fatia do coração dele para você. E aí você vai crescendo. Agora, no momento que você dá uma fatia e a pessoa não zela muito bem, o que você vai fazer na segunda vez? Você fala, já não dou mais nada. Aquele irmão não serve mais para eu me estreitar, porque ele não foi alguém que zelou do meu coração. Percebam, irmãos, o que isso representa? Maturidade, para que a gente continue crescendo até o nosso último dia de vida. Está entendendo? Eu dei aqui essas analogias, mas o autor ele vai mais profundo, mostrando o seguinte: siga as orientações do Espírito Santo de Deus. Quando você notar o Espírito Santo de Deus, ele está com você com mais evidência, siga isso. Para eu concluir aqui, meus irmãos, vou falar uma loucura, tá? Vou falar uma loucura aqui, porque para mim isso é uma loucura, tá? Por exemplo, eu não concordo que um pastor enverede para a vida pública, tá? Para a administração pública, tá bom? Se eu sou pastorado, eu cuido do rebanho espiritualmente. Porque quem cuida da vida pública é uma gestão de recursos da sociedade, é outra questão. Aí, por isso que muitos acabam se embolando e se perdendo. Eu não concordo. Eu sei que tem exceção. Mas vamos supor que uns de vocês aqui são separados para a vida pública. Neemias foi separado para a vida pública. José do Egito foi separado para a vida pública. Daniel foi separado para a vida pública. Então tem exceções. Tem ou não tem? Tem. Vamos lá. Você está ali na vida pública e você nota que o Espírito Santo está te usando. Por isso que eu falei que é uma coisa maluca para mim, entendeu? Porque eu não me vejo nisso. Eu não me enxergo nisso. Aliás, se um dia eu fosse entrar na vida pública, bom, deixa eu passar aqui com toda a honestidade que eu penso, tá bom? A primeira coisa que eu ia entregar era o pastorado titular. Pastor, por quê? Porque eu acho que confunde-se uma coisa com a outra. Eu, né? Eu hoje sou o pastor presidente da igreja, sou presidente desse seminário. No entanto, a primeira coisa que eu faria era entregar a presidência de ambos. Não deixaria de ser um pastor. Mas possivelmente eu ia me dedicar mais à questão pública. Porque, irmãos, são coisas distintas. Vocês entendem? É a minha maneira de ver, tá bom, irmãos? Mas eu respeito quem pensa de forma ao contrário. Mas eu sou dessa linha. Pastores pastoreiam a igreja, administradores públicos
cuidam das coisas da sociedade, da política, entendeu? Eu gosto de separar as coisas, tá bom? Mas vamos lá. Vamos supor que você seja guiado para isso. O seu coração é impelido e você sente o Espírito Santo te agraciando sobre essa questão. Pastor, na vida política é possível? Eu creio que é possível, meus irmãos. Um dos homens que mais foram usados nos Estados Unidos é Martin Luther King. Era um pastor que foi separado para a vida pública. Hoje ele é lembrado como, né, até tem um feriado americano, porque ele realmente é um divisor de águas na história americana. Então percebam, o Espírito Santo vai dar evidências mais fortes ou mais fracas. E tem vezes que a gente está aqui criticando algo porque não faz parte da nossa linguagem. Estão entendendo? Por exemplo, irmãos, esses dias atrás eu fiz menção do Silas Malafaia. Eu não concordo, muitas vezes, com a postura do Silas, algumas palavras do Silas, o jeito do Silas, a forma que ele briga, a forma... Mas uma coisa eu digo, quando ele está pregando a palavra, eu o admiro demais. E que sobre as questões do Silas com a política, eu não gosto muito, mas eu evito de falar, por quê? Porque eu não fui chamado para aquilo. Então, quando eu ouço e quando alguém me pergunta, eu digo... E geralmente todas as palestras que ele deu nesses últimos anos, principalmente nas tribunas políticas, eu acompanhei e digo, realmente ele falou coisas muito oportunas e com muito preparo. Então eu respeito, mesmo não concordando, eu respeito. Por quê? Porque é o chamado dele, não é o meu. Tá entendendo, irmãos? Por isso que eu evito fazer críticas. Que nem agora, né, que ele foi caçado com o seu passaporte, a maneira em que a Polícia Federal divulgou os seus dados. Meus irmãos, tudo é errado. O que está acontecendo no nosso país já é uma tirania. Está errado, não pode. Isso vale para o Silas, isso vale para um padre, isso vale para um pai de santo, isso vale para um monge budista. Não se pode fazer isso com ninguém. Então, por quê? Não é porque nós não concordamos com a pessoa que nós vamos dizer que está certo fazer qualquer coisa com a pessoa. Estão entendendo? Então, percebam, aquilo que acontece comigo é diferente do que acontece com ele. Mas o Espírito Santo é aquele que dá evidências mais fortes ou mais fracas da presença ou das bênçãos de Deus sobre nós. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Ficou claro? Terminamos o capítulo 30? Fechou? Tá bom? Alguma pergunta? Não? Pastor, essa primeira parte que ele está falando que o Espírito Santo ele pode retirar as bênçãos de acordo com aquilo que ele vê. Como que seria essa parte que ele está falando? Retirar as bênçãos, leia-se principalmente, Beatriz, como a presença dele. Quer uma bênção maior do que a presença dele? Por isso que Davi dizia, restaura o gozo da salvação, a alegria da salvação, não retires de mim o teu Santo Espírito. Né? Por quê, Beatriz? O que é tirar as bênçãos? Beatriz, vamos lá. Deus me livre eu parar de dar aula, entendeu? Tá louco. O que eu seria sem isso? Deus me livre eu parar de pastorear, tá louco. Eu poderia ser milionário. Tá louco. Ele me separou para isso, ou seja, eu existo para isso. No momento em que eu deixar de usufruir dos toques do Senhor sobre aquilo que Ele separou para mim, já estou perdendo as bênçãos. É óbvio que também aqui pode ter projeções maiores, né? Como é o caso de Saul, como é o caso de Sansão. Você vai perdendo aquela autoridade espiritual, porque se ele já não está mais do teu lado, você perde. Você pode até ter autoridade pelo título que você tem. Um pastor, né? Uma grande autoridade religiosa. Mas se você perdeu a presença e a comunhão doce com o Espírito Santo, você perdeu tudo. Mesmo que você tenha o título, mesmo que você seja o líder, você já perdeu muita coisa. Entendeu, Beatriz? Então, perder as bênçãos seria isso, né? Então, vamos aqui dizer, né, Beatriz? Tantas histórias bíblicas de servos de Deus que retrocederam, por exemplo, Davi, né? Davi
É óbvio que ele cometia outros erros, mas não erros tão violentos, né? Quanto foram aqueles dois que ele cometeu, com Betseba, Urias, e depois no recenseamento. Mas principalmente o de Betseba e Urias. Ali ele literalmente viveu um período de trevas, né? Ele mente, ele esconde, ele assassina, ele foi injusto, ele foi infiel. Então imagina você viver todo esse dilema e ainda dormir sabendo que você cometeu. Por isso, Beatriz, é aquilo, né? Provérbios vai dizer que aquele que esconde as suas transgressões não prosperará, mas aqueles que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não é que nós viveremos uma vida imaculada, não é isso, mas no momento que caímos, nós precisamos correr o mais rápido possível para restaurar a nossa vida. E para pedir perdão, para pedir restauração. Lembra no primeiro bloco que eu falei daquela aula de missões? E do texto de Josué 3,5 para mim? Ali foi o meu reencontro. Eu comecei a praticar alguns pecados. Não foram as coisas mais esdrúxulas, mas sabe quando você dá uma flertada com o abismo? Foi isso. Eu tinha sido liberto do poço. Eu fui querer olhar para o poço? Pelo amor de Deus. E aí me veio culpa, me veio sujeira, veio algumas quedas. Não precisei cair de novo no abismo. Pode ver que muitas vezes a pessoa flerta com o abismo e quando vai ver já está dentro dele, né? Deus me poupou disso. Por isso que hoje talvez eu seja até um pouco radical na forma que eu falo. Porque eu não quero que ninguém caia no abismo, entendeu? Porque um dia eu cheguei perto do abismo. Eu tenho medo disso, entendeu? Agora é óbvio, a gente não está imune ao pecado. Então roubar as bênçãos seria realmente enterrar o talento. Perceba, quem enterra ainda tem, né? Quem enterra ainda tem, não tem? Ali é uma parábola, né? Lembra das aulas de hermenêutica? A gente tem que fazer uma interpretação baseado nas figuras de retórica, nos trocos. Então, na parábola do talento, que é uma parábola, ele enterra, mas ele tem, ele sabe onde está enterrado, mas ele não exercita mais. Já quem exercita, é como se multiplicasse o que tem. E pode ver que essa é uma linguagem espirituosa, né? Parece que quem mais exercita o dom, recebe mais dons. Porque ele está vivendo nessa dimensão. Então, eu particularmente faço essa leitura, né? Agora, pode ter pessoas que cheguem ao extremo, Beatriz? Pode. Saul é um exemplo. Judas Iscariotes é outro exemplo. Me explica, eles, eu não consigo entender. Aí entra a discussão do predestinado e da predestinação e do livre-arbítrio, né? Nessas horas não dá para a gente entender muito, né? A gente vai ter os nossos jargões. Mas uma coisa eu sei, para mim, perder as bênçãos é sair da presença, tá bom? Irmão, você vê, a gente está demorando um pouquinho a mais, já era até para a gente encerrar. Vamos para o último bloco rapidinho? Né? Quem precisar sair, pode sair, já deu a hora, tá bom? Né? Depois vocês assistam, mas é porque é um assunto que puxa outro, né? Tá bom? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Não? Então vamos fechar para o último bloco, para a gente não ter só 2 aulas, né? Tá bom? Eu vou fechar aqui e a gente vai abrir na sequência, tá bom?